Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas esse é o nosso segundo vídeo aqui do Mobility Zone Brasil, tá? A ideia hoje é falar da visão geral do funcionamento de um controlador wireless, de um access point e também aí do Next Generation Wireless Stack da Cisco, para vocês terem um pouco de visibilidade disso também. Para quem não me conhece, já me apresentei no vídeo 1, mas novamente, meu nome é Wellington Assis, eu trabalho como arquiteto de soluções aqui na Cisco. Tenho CCIE Wireless, CWNE Expert em Wi-Fi aí, não somente Cisco, mas vendedor agnóstico. E a ideia desse vídeo 2 é abordar esses tópicos que eu comentei aqui anteriormente. Legal? Então seguimos aqui um pouco com a agenda. Então, um pouco da agenda, a gente vai falar aqui dos fundamentos wireless da Cisco, visão geral do funcionamento de controlador wireless e do access point, protocolo CAP-WAP, processo coberto do AP para controlador wireless, seja Catalyst ou iOS, opções de arquitetura da controladora on-premises e um pouco do Next Generation Wireless Stack. Tá legal? Esse vídeo vai ser um pouco mais teórico, tá? Mais à frente a gente vai ter o vídeo 3 e vídeo 4. O vídeo 4 já vai ser um vídeo com o laboratório, configurando as controladoras, mostrando o processo de descoberta para vocês terem esse conhecimento também. Tá legal? Então vamos lá, seguindo com a nossa agenda. Iniciando aqui um pouco dos fundamentos wireless Cisco, é uma visão geral, tá, pessoal, da função de cada elemento quando a gente fala de wireless Cisco. Então, a gente tem, obviamente, o access point, que vai prover a conectividade, que vai garantir a cobertura, que vai ter toda a parte de criptografia, conexão com o cliente final, né? Então, ele vai ser responsável por entregar a conectividade de fato. O controlador wireless vai ser responsável pela gerência dos access points, gerência de toda a parte de RF, de como aqueles access points vão operar, alta disponibilidade, visibilidade dos clientes em relação à conexão, integração com elementos de autenticação, por exemplo, no nosso caso, Cisquais, DNA Center ou Cisco Prime para os clientes que utilizam a plataforma mais antiga, né, Cisco Prime, mas hoje a gente fala DNA Center ou Catalyst Center, para entregar toda a parte de automação, visibilidade, gestão, reportes da infraestrutura sobre como ela está operando, né? E a parte de serviços, né? Que é entender como é que está a localização dos dispositivos, como é que está o comportamento desses dispositivos dentro da minha infraestrutura. Então, quando a gente fala de wireless Cisco Catalyst, principalmente on-premises, mais à frente eu vou estar falando da parte de cloud também, mas nesse momento eu vou focar on-premises, a gente está falando desses elementos aqui. Além disso, dispositivo que vai se conectar na infraestrutura, os access points em si, conforme eu comentei os spaces, o controlador wireless e o administrador que de fato vai estar acessando principalmente o DNA Center ou Catalyst Center para a gestão da infraestrutura, para a visibilidade em relação à operação daquela infraestrutura sobre o que está acontecendo de fato dentro daquele ambiente. Legal? Então seguimos aqui. Qual que vai ser o foco da apresentação de hoje, o foco dos próximos vídeos, né? Nesse canal aqui, nesses primeiros vídeos. Nosso foco vai ser, nesse momento, o Wireless Control e os Access Points, tá legal? Futuramente a gente vai falar mais do Catalyst Center, do DNA Center, sobre a operação, um pouco do Spaces também, para vocês terem esse conhecimento. Legal? Então seguimos aqui. Visão geral do funcionamento de um controlador wireless e de um Access Point, né? Então, qual que é a visão geral do funcionamento de um controlador wireless? Primeiro, vou falar um pouco do funcionamento básico de um controlador wireless, né? Então, o que acontecia no passado, pessoal? No passado, e ainda tem clientes que operam dessa maneira, tá? Redes que operam dessa maneira, acontecia muito de você ter justamente a questão do administrador da rede querer configurar, por exemplo, os access points. Então, por exemplo, imagina que ele tinha 10, 100, 200 access points e ele tinha que configurar um a um. Então, basicamente, access point 1, access point 2, o 3, o 4. Isso era um processo muito manual. Então, você acabava não unificando essa parte de configuração. Então, imagina, por exemplo, que você tinha uma loja com 10, 20 access points. Se você tivesse que entrar equipamento por equipamento, fazendo a configuração do canal, do SSID, gerava um trabalho gigantesco. Isso acaba ficando operacionalmente inviável. E o que aconteceu? Foi justamente que criou-se a controladora wireless, o conceito de controlador wireless. Para quê? Para justamente ele ser o responsável por fazer essa configuração. Então, ao invés de eu fazer essa configuração um a um, eu uso o controlador wireless para quê? Ele vai ser o responsável para fazer a configuração dos access points, sejam eles 100 access points, 200 access points, 10 access points, e assim sucessivamente. Então, o controlador wireless ele facilitou, porque agora, basicamente, o administrador de rede ele acessa um elemento, e nesse elemento ele faz toda a gestão em relação à operação
daquela infraestrutura. Os canais que vão operar, os SSIDs que vão operar, facilitando toda a operação da infraestrutura wireless como um todo. Tá, Wellington, mas legal. Como é que vai operar na prática? Além da parte de configuração de canais, como é que seria um exemplo prático disso? Então, imagina que hoje o administrador ele faz toda a configuração pelo controlador wireless, por exemplo, os administradores que não possuem uma plataforma de gestão de visibilidade como Catalyst Center, por exemplo. Imagina que ele vai acessar esse controlador wireless e lá ele vai fazer as configurações, por exemplo, em relação às SSIDs que vão operar, corporativo, mobile, visitantes, e isso vai ser replicado para todo o prédio 1, ou para o ambiente fabril, onde ele vai ter o SSID corporativo e IoT. Então, vai facilitar essa gestão, essa configuração. Além do que, imagina que eu tenho 100, 200 access points. Quais os canais que esses access points vão operar? Aqui, a própria controladora determina os canais que eles vão operar, canal 1, canal 6, canal 11, canal 36, 40, 44, em 5 GHz. Então, a controladora fica responsável por não somente a configuração, mas a gestão da infraestrutura como um todo. Quando a gente fala de funcionamento básico de um controlador, a gente tem os controladores mais básicos de mercado e os controladores da Cisco que entregam funcionalidades mais avançadas para a infraestrutura de rede, por exemplo. Então, o que é uma função básica de um controlador wireless? Então, basicamente, seu o ponto focal de gestão de toda a infraestrutura, configurar os APs, fazer a gestão dos softwares, controlar a parte de RF, né? Canal que o Access Point vai operar, fazer a gestão de políticas, né? Onde vai autenticar esse dispositivo, como ele vai autenticar, direcionar o tráfego, esse tráfego ele vai ser centralizado ou local, vou falar mais isso no próximo vídeo. E também monitorar o ambiente, ter informações de conexão dos clientes, visibilidade das aplicações, falha de conectividade, etc. Agora, quando a gente fala de função avançada de um controlador wireless, o que a gente está falando? Por exemplo, visibilidade das aplicações em relação, tem o Microsoft Teams operando, qual que é a política que eu vou aplicar, se eu vou priorizar ou não aquela aplicação, alta disponibilidade, se o controlador falhar, como é que vai ser essa redundância, identificação de dispositivos, se é um dispositivo Android, Apple, como eu vou aplicar aquela política, funcionalidades avançadas de segurança, microsegmentação da rede, como eu vou fazer aquele enforcement de política dentro da minha infraestrutura, identificação e mitigação de ataques, client leak para melhora na capacidade na conexão, por exemplo, Clean para identificação, classificação de possíveis interferências, mitigação de ataques, QoS, integração com plataformas de gestão para visibilidade, por exemplo, Catalyst Center para a parte de gestão, visibilidade histórica ou até o dashboard da Menac, e um upgrade sem impacto. O que traz esse upgrade sem impacto? Imagina que eu tenho lá 200, 300 APs. Eu posso fazer um upgrade ali de forma transparente, entre outras funcionalidades, tá, pessoal? É um resumo aqui do que um controlador wireless Cisco pode entregar para vocês em relação a essas funcionalidades. Legal? Pô, Elton, mas quais são os tipos de controlador wireless que a gente vê hoje, né? Então, quando a gente fala de um controlador wireless, a gente não está falando só de equipamento físico, tá, pessoal? Ele pode ser um equipamento, por exemplo, virtualizado, pode ser um equipamento instalado numa cloud pública, seja na AWS ou na Azure, por exemplo. Então, a ideia é que ele seja um controlador que vai fazer aquela função que eu comentei anteriormente. Qual é o primeiro e mais comum controlador, operação de controlador utilizada? Então, o controlador on-premise, que ele é instalado, por exemplo, no data center ou dentro da infraestrutura, um centro de distribuição, por exemplo, e ele gerencia aqueles access points de forma centralizada. Então, ele controla essa APs e determina como vai ser a operação. Qual que seria o 2? Seria justamente na cloud, que é da Cisco que a gente chama de Cloud Menac, onde basicamente você liga um access point e esse access point ele vai ser gerenciado diretamente pela cloud da Menac, onde lá você vai fazer todas as configurações da infraestrutura, ele vai determinar os canais de operação dos equipamentos. Terceiro, cloud pública, né? Então, a AWS, Azure e GCP. Então, imagina que eu tenho túneis configurados para AWS, Azure e GCP, por exemplo, e isso eu consigo gerenciar os meus access points diretamente por, por essa infraestrutura minha que eu tenho ali dentro da AWS, da Azure ou da GCP. E basicamente seria um controlador Norbert Sense ou iOS para gerenciar esses equipamentos. E por último, embarcado, que é onde eu tenho um access point, que dentro do access point ele pode operar como um controlador wireless ali com um ambiente pequeno, por exemplo, um ambiente que eu vou ter poucos access points. Normalmente, esse tipo de utilização é bem mais específico, tá? A gente vê muitos clientes trabalhando com esses outros 3 métodos.
E por último, a embarcada dentro de um switch. Tá? Imagina que eu tenho um ambiente, que é um ambiente FAB, que eu não vou dar detalhes aqui nessa apresentação, mas poderia usar a controladora aí embarcada dentro do meu switch. Falando um pouco do protocolo CAP-WAP, né? Pô, legal, Elton, entendi aí que fundamentos, entendi um pouco do funcionamento básico, do avançado da controladora wireless, entendi também os tipos de implementação, mas qual que é o protocolo que a gente usa para a gestão, de fato, dessa infraestrutura? E aí é onde entra o protocolo CAP-WAP, tá, pessoal? Então, o protocolo CAP-WAP, ele é o responsável, justamente, ele trabalha com uma RFC, né? E ele é o responsável para quê? Para justamente a gente ter esse controle em relação à operação da infraestrutura, dos access points da controladora. Então, o protocolo padrão, tá? Isso não vale somente para Cisco, mas vale para outros vendors também. O protocolo se utiliza para comunicação entre controlador wireless e access point. Basicamente, toda a configuração e operação da rede sem fio é realizada utilizando esse protocolo. Esse protocolo ele opera em duas portas. Uma porta é o DP5246, que basicamente é utilizado para descoberta do controlador, configuração, gerenciamento e monitoramento dos access points. E a 5247, que basicamente é utilizado para encapsular e transportar os pacotes dentro da rede sem fio. Por exemplo, quando eu quero tunelar um tráfego e eu quero criptografar esse tráfego diretamente pelo controlador. Outro ponto é que o CAP-WAP utiliza o DTLS. Pode, como assim o DTLS? Existe uma validação, tá, de certificado entre o controlador wireless e o access point para quê? Para que eles utilizem esse certificado e tenham confiabilidade de um com o outro e estabeleçam um túnel para justamente essas informações elas sejam criptografadas utilizando uma validação que foi feita anteriormente em relação ao certificado digital entre o access point e o controlador wireless. Legal? Então, basicamente, o protocolo CAP-WAP ele tem essa função. Um pouco do processo de descoberta do AP para o controlador wireless on-premise. Então, pô, Ayrton, legal, mas tem um protocolo CAP-WAP para fazer gestão, mas como é que esse access point ele chega, de fato, no controlador wireless? Basicamente, pessoal, o access point ele chegar no controlador wireless, ele tem algumas possibilidades. E, basicamente, eu vou citar aqui as etapas, né? Então, quando o AP é ligado, ele entra no modo descoberta. O modo descoberta, ele fala, cara, onde está o meu controlador wireless aqui dentro da infraestrutura? Então, ele vai receber um IP, né? Ou ele vai ter esse IP atribuído estaticamente. Ele vai tentar localizar a controladora via broadcast, via DNS, via DHCP Option 43. E se o AP encontrar mais de uma controladora, ele vai basicamente escolher ali uma lista de prioridades. Tá legal? Depois de escolher uma controladora, o que ele faz? Ele estabelece uma sessão CAP-WAP com ela. Então, basicamente, é onde ele manda um join para a controladora, eu quero me conectar a você. Tá legal? E aí a controladora vai lá, responde para ele. E aí, se a resposta for positiva, depois eles trocarem certificado, dessa validação mútua, basicamente o access point se junta ao controlador wireless e você começa a fazer a gestão da infraestrutura de fato. Além disso, uma vez que o access point se juntou ao controlador wireless, é onde ele vai receber as políticas aí da infraestrutura. É onde, de fato, ele vai receber qual que é o SID que você vai trabalhar, qual que é as políticas de segurança que eu vou ter nessas SIDs. Então, basicamente, utilizando o protocolo CAP-WAP, é onde eles vão trocar essas informações de operação da infraestrutura. Outro ponto é que o AP ele começa a operar normalmente depois que ele fez esse processo, né? Então, aí ele começa a trocar essas informações e o controlador ele desencapsula as informações enviadas via protocolo CAP-WAP para ele. E, basicamente, uma vez que esse processo foi estabelecido, basicamente, a controladora ela mantém o AP, a controladora mantém uma sessão ali, utilizando o at request at response para quê? Para o AP saber, poxa, o controlador ainda está lá, o controlador ainda está lá. E uma vez que essa comunicação falhar, o access point buscar outras alternativas, por exemplo, outros controladores para ele se conectar, uma vez que um dos controladores que está sendo gerenciado falhar, por exemplo. Legal? Olha, quais são os tipos de coberta? Entendi que o equipamento ele pode ter um IP DHCP, ele pode ter um IP estático, ele pode descobrir por broadcast, por DNS, por DHCP. Mas você pode dar mais detalhes aí sobre essa operação? Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Então, imagina, por exemplo, que eu tenho um access point está com o IP 172.30.10, tem um controlador com o IP 172.30.10.250, eles estão na mesma VLAN 10 aqui, por exemplo, certo? Então, basicamente, uma vez que o AP pegar o IP, ele vai buscar ali, e o broadcast, o controlador vai estar diretamente na rede dele.
Então, basicamente, o controlador vai lá e vai responder para ele, ó, estou aqui, estou na mesma rede que você. Legal? Ponto 2, mapeamento local das controladoras. Então, imagina que você tem um access point e esse access point ele foi configurado anteriormente ou você configurou ele manualmente para ele considerar a controladora primária 10.10.10.250, a secundária 10.10.20.250. O que ele vai fazer? Ele já tem isso armazenado dentro da NVRAM dele, aí automaticamente ele já vai buscar a controladora primária e a secundária. Isso vai estar armazenado lá localmente dentro do equipamento. Legal? Etapa 3, que é o mais comum em projetos de maior porte, né? Projetos onde a gente tem uma quantidade grande de access points, que é o DHCP Discovery ou o DNS. Peço desculpas, pessoal, que é DNS, tá? Foi falha minha aqui na revisão do conteúdo. Então, vamos lá, o DHCP Discovery. Então, basicamente, o access point vai falar, poxa, eu não encontrei via broadcast e nem tenho mapeado na minha base. Então, ele só tem basicamente o IP que ele recebeu via DHCP. Só que o DHCP ele pode enviar uma informação em hexadecimal. O que essa informação contém? Basicamente, essa informação em hexa contém a tradução do IP do controlador que ele vai se associar. Então, uma vez que ele recebeu o IP, ele recebe também essa informação com o option 43 em relação ao IP da controladora que ele vai se associar. Nesse caso, é o 10.10.10.250. Então, ele vai receber essa informação via DHCP e vai mandar a informação do join request para a controladora wireless, se associando a ela, e aí receber as informações de CaptoApp sobre a configuração desse AP. Note que aqui é um processo mais automatizado, tá, pessoal? Então, eu não preciso ficar configurando AP por AP. O AP faz a descoberta do DHCP, recebe o IP, e o próprio DHCP responde com a informação do IP da controladora. Em hexa, tá? Isso aqui tem que ser em hexa, tá, pessoal? Vocês podem usar a controladora de modo programador para converter, tá? Sempre coloca o F104 na frente, se for um controlador. Se for dois controladores, você coloca F108 na frente dessa informação em hexadecimal. E aí você coloca o IP da primária e o IP da secundária em hexa para ele receber a informação dos IPs de ambas as controladoras. Ignore aqui mapeamento local, tá? Leia DNS, por favor. Então, imagina que ele não encontrou via broadcast, não tem mapeado localmente, não recebeu via DHCP, só restou o DNS. O que ele vai fazer? Ele vai lá e vai buscar esse address aqui, Cisco Traffic Web Controller no DNS, o DNS vai responder, e aí o Access Point vai lá e vai dar um join na controladora pela essa resolução de nome que ele fez via DNS. Legal? Outro ponto, pessoal, que é o terceiro, é o último ponto que eu queria comentar. Uma vez que o cliente ele tem o DNA Center ou o Catalyst Center, ele pode fazer isso via plug and play. Pode, como assim via plug and play? Então, ele pode, por exemplo, fazer essa descoberta, pegar o Access Point aqui, o Access Point receber o IP de DHCP, e o Access Point ele fazer a busca do DNA Center, por exemplo, o Catalyst Center, e o Catalyst Center determinar, olha, essa aqui é a sua controladora que você tem que dar join. Olha, você vai operar nesses sites aqui. Então, você pode centralizar o provisionamento direto no Catalyst Center. Então, imagine o seguinte, você tem 8 pares de controladoras wireless ou 4 pares de controladoras wireless. E você sabe que se buscar o DNS ou fazer a option 43, vai ser algo mais granular. O que você pode fazer? Descobrir, o Access Point descobrir o DNA Center, então ele vai lá, pega o IP do DNA Center via DHCP, option 43 também, chega no DNA Center, e aí o DNA Center vai ser o responsável para falar, olha, Access Point, você está no Nordeste? No Nordeste é esse par de controlador aqui. No Sudeste é esse par de controlador aqui. Então ele busca o Catalyst Center e o Catalyst Center determina e já aplica as configurações ali que você tem na gestão centralizada. Então note que eu posso fazer a descoberta por DHCP, diretamente em controlador wireless, aliás, broadcast na mesma rede, DHCP, mapeamento local, DHCP, option 43 direto para a controladora, ou o Catalyst Center vai determinar o site, a controladora que eu vou operar, ou o DNS também, onde basicamente por DNS eu posso descobrir o próprio Catalyst Center ou a controladora wireless, tá legal? Então imagine que você pode trazer essa automação para a infraestrutura de vocês usando esses métodos. Mas Wellington, legal, entendi que tem esse plug and play, mas será que ele serve para switch e roteador também? Sim, pessoal. Para switch você pode usar o Catalyst Center, onde basicamente o switch ele vai descobrir, ele vai receber o IPv option 43, vai descobrir o Catalyst Center ou o DNA Center,
ou ele pode buscar esse PNP Service, isso vale para o Access Point também, tá? E aí, basicamente, a outra opção é ir na cloud e buscar via Device Helper. Uma vez que ele resolveu uma dessas possibilidades aqui, ele vai chegar no DNA Center ou Catalyst Center, né, que é o nosso rebrand, e vai receber as informações da configuração do switch ou a configuração do access point, a controladora que aquele access point ele vai operar. Note que a gente tem algumas possibilidades aí quando a gente está numa implementação. Legal? Se for uma implementação mais simplificada, direto ao controlador wireless. E se for uma implementação mais complexa, eu posso usar aí também o Catalyst Center para essa gestão. Lembrando que o Catalyst Center eu posso, desde que você tenha o Catalyst Center, você pode usar num ambiente mais simples ou mais complexo também, usando esses métodos de descoberta. Uma vez que o Catalyst Center ou o DNA Center descobrir esse access point, ele vai aparecer aqui dentro da aba Plug and Play. Vai aparecer com o estado de unclaimed. E aí você vai lá, você vai clicar aqui em Action, selecionar o access point, provisionar ele e falar para ele, olha, as suas controladoras são esse par aqui que está no Nordeste, as suas controladoras são esse par aqui que está no Nordeste, no Sudeste. E você centraliza essa gestão numa plataforma unificada também, independentemente do número de controladoras que você tem. Legal? Opções de arquitetura de controlador on-premise Cisco. Então, eu já havia comentado anteriormente, pessoal, das possibilidades de uma controladora wireless, né, seja local ou seja na nuvem. Mas aqui a gente tem um exemplo, quando a gente fala de controlador wireless Cisco. Você pode ter a controladora embarcada no AP, isso é somente para ambientes bem pequenos, tá? Onde o cliente quer ter uma controladora local ali de fato. Pode ter uma controladora dentro do data center, como comentei, né? Cloud público ou privado, um equipamento físico gerenciando os APs remotamente. Depois eu vou explicar mais o que é esse modo Flex Connect nos próximos vídeos. E o modo centralizado, que basicamente o tráfego sai todo pela controladora wireless. E, por último, embarcada no switch, que aí seria o modo SD Access, que eu não vou citar aqui, vou citar mais à frente, mas são as possibilidades de você ter, e aí utilizando o DNA Center como plataforma de gestão. Para fechar aqui a apresentação, né? Então, a Cisco, quando a gente fala de solução da Cisco, principalmente on-premise, a gente está falando Next Generation Wireless Stack. Quais são os componentes do Next Generation Stack? Anteriormente eu dei uma visão geral, né, dos elementos. Agora eu vou dar um pouco mais de detalhes para fechar a apresentação. E mais à frente, mais para frente em outros vídeos, a gente vai aprender a configurar o Spaces, a configurar o Catalyst Center, a configurar a controladora 9800, os APs, os sensores, então tudo que eu estou falando nesses vídeos iniciais, vocês vão aprender mais à frente também. Então, aqui a gente tem o Space. O que é o Space? Basicamente, ele traz toda a parte de localização da infraestrutura, né? E ele faz com que o dado de rede vire um dado de negócio, por exemplo. Como é que eu posso interagir com o cliente dentro de uma loja? Ou qual que é a utilização do meu escritório? Além disso, você pode gerenciar sensores BLE, sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores diversos dentro dessa plataforma. Então, por exemplo, imagina que você tem algum ativo de valor dentro da sua infraestrutura. Você pode gerenciar esse sensor pelo Spaces. Isso traz um valor muito grande. Aí vem o Catalyst Center ou o DNA Center, né, que é o substituto do Cisco Prime. Ele vai garantir a gerência e visibilidade da infraestrutura de forma centralizada, seja os suítes, seja a infraestrutura wireless. Ele vai trazer tudo isso, onde eu vou ter automação da rede, análise de AI, o que está acontecendo na minha infraestrutura, qual é a ação que eu vou tomar, qual é a causa raiz do problema. Então, ele vai trazer essa visibilidade e essa automação de configuração da infraestrutura. O controlador wireless em si, que é um elemento que a gente já comentou aqui, o elemento responsável para a gerência simplificada dos APs, configuração, tudo isso. Ele vai ter alta disponibilidade, suportar Wi-Fi 6, 6E, Application Visibility Control, todos aqueles recursos que eu comentei, analítico, suporte IoT e programabilidade também. Os APs, eles têm rádios dedicados, APs Wi-Fi 6, 6E, Wi-Fi 5, 6, 6E. Cisco hoje ela oferece APs Wi-Fi 6E, com a tecnologia mais nova que eu vou comentar no próximo vídeo também. Dentro desses APs eu posso ter um gateway de IoT, que eu consigo ler os sensores e passar essa informação para o Cisco Spaces, para ele gerenciar esses sensores iniciais ativos dentro da minha infraestrutura. E por último, e bem importante, isso é bem importante, pessoal, a Cisco é o único vendedor que tem uma parceria com fornecedores, a Samsung, a Apple e a Intel, para trazer analíticos. O que são esses dados analíticos? Imagina, por exemplo, que eu tenho um dispositivo da Samsung. Ele vai reportar para mim sobre como aquela infraestrutura está operando. Ou se eu tenho um dispositivo da Apple, ele mesmo vai reportar. Imagina que eu tenho um dispositivo aqui, certo? Eu tenho um access point, ele mesmo vai falar, olha, eu fiz o roaming por isso. Olha, estou com driver X. Olha, esses access points vizinhos estão com sinal baixo.
olha, eu estou com uma conexão ruim, então você nem precisa ir até o dispositivo para saber como é que está a experiência dele. O próprio dispositivo reporta para a gente como está a experiência. Vamos imaginar, por exemplo, uma universidade, que você tem várias salas de aula, e você quer saber se naquela sala 10 a experiência está boa. Antes você tinha que ir lá ficar fazendo site survey para saber como é que estava a experiência daquele device dentro daquela sala. Usando essas ferramentas, o próprio dispositivo vai reportar dentro daquela sala um Apple, um Samsung, um Intel, que a maioria, a gente está falando de 90% aí do mercado de dispositivos, de placas de rede wireless ou smartphones, vai reportar para você em relação à experiência. Essa parceria faz muito sentido aí para a visibilidade do dia a dia de uma infraestrutura. Legal? Para fechar aqui, qual será a agenda dos vídeos 3 e 4? Né? Então, pô, legal, entendi o funcionamento da controladora wireless, entendi o processo de descoberta, entendi um pouco da Next Generation Wireless Stack, entendi o que o processo de descoberta que tem dentro da infraestrutura Cisco. Mas o que vai ter aí no vídeo 3 e 4, né? Então, no vídeo 3, a gente vai falar sobre a visão geral das controladoras Cisco, os APs Wi-Fi 6, 6E, modelos, posicionamento, operação do H, evolução da tecnologia Wi-Fi e modos de operação. Então, a gente vai entender aqui modelos de controlador wireless, posicionando as controladoras, operação do H, visão da evolução da tecnologia, modelos, quais são os modos de operação. Então, como é que funciona o modo local, o modo Flex Connect, o Mesh, o Sniffer, e além disso, o modo de operação das SAIDs, né? Como é que é um tráfego centralizado, um tráfego Flex Connect Local Switch, qual que é a diferença, qual que é as vantagens e desvantagens de cada operação. E no vídeo 4 é onde a gente vai ter o laboratório, tá, pessoal? Então, nesse laboratório eu vou conectar um AP controladora 9800, fazer o processo de discovery via DHCP e DNS, lá vocês vão entender o que está acontecendo de fato. Configurar e testando a controladora 9800 em modo centralizado e Flex Connect, então vocês vão entender esses conceitos aqui na prática, né, como ele funciona. Tanto na 9800 como na iOS, vocês vão entender essas diferenças, tá legal? É um lab bem simples, simplificado para vocês fixarem esses conceitos. Depois a gente vai ter mais labs de H, labs de autenticação no WISE, mas a ideia é justamente passar para vocês esse conteúdo mais introdutório e vocês terem as expectativas aí do vídeo 3 e 4, o que vai vir pela frente, tá legal? Deem sugestões, eu espero que vocês deem sugestões aí nos comentários, deem o like também, compartilhem esse vídeo com seus colegas. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, muito obrigado de estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento. Tem muita coisa ainda para a gente fazer juntos, e a ideia desse vídeo de hoje foi justamente apresentar esse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos, tenham um ótimo dia, fiquem com Deus. Tchau, tchau.